Há pouco mais de meio século, a China era vista como um país distante, agrário e empobrecido, marcado por crises internas, fome e isolamento político. Hoje, é a segunda maior economia do planeta, com cidades futuristas, trens de levitação magnética e um sistema industrial que abastece o mundo inteiro. Como um país de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas conseguiu em poucas décadas um avanço tão impressionante? Esta é a história de uma das maiores transformações econômicas e sociais da era moderna, a ascensão da China. No início do século XX, a China era um império milenar em declínio. Guerras com potências estrangeiras, como a Guerra do Ópio contra a Grã-Bretanha e a perda de territórios para o Japão e a Rússia, deixaram o país enfraquecido e humilhado. Em 1911, o império caiu e a República da China foi proclamada. Durante a Segunda Guerra Mundial, a China enfrentou a ocupação japonesa e logo depois mergulhou em uma disputa sangrenta entre nacionalistas e comunistas. Em 1949, após anos de conflito, Mao Tse-tung e o Partido Comunista Chinês assumiram o poder. Nascia a República Popular da China, prometendo igualdade, modernização e o fim da miséria. Mao acreditava que a China poderia se tornar uma potência rompendo com o capitalismo e adotando uma economia totalmente planificada. Nas décadas de 1950 e 1960, o país lançou programas ambiciosos como o Grande Salto Adiante, que pretendia transformar o campo em indústria, e falhou de forma catastrófica. Milhões de pessoas morreram de fome e a economia entrou em colapso. Intelectuais foram perseguidos, universidades fecharam e a China se isolou do mundo. Enquanto o Ocidente vivia uma explosão tecnológica e econômica, a China parecia parada no tempo. Mas algo mudaria radicalmente com a morte de Mao, e então tomou uma decisão que mudaria a história: abrir a China ao mundo. Ele introduziu o que chamou de socialismo com características chinesas, uma forma pragmática de combinar controle político com economia de mercado. A frase de Deng se tornou lendária: não importa se o gato é preto ou branco, contanto que cace ratos. Zonas econômicas especiais foram criadas em cidades costeiras como Shenzhen, que na época era uma vila de pescadores. Em poucas décadas, Shenzhen se transformou em um dos maiores centros tecnológicos do mundo, sede de gigantes como Huawei, Tencent e BYD. O país passou a receber investimento estrangeiro, a abrir suas fábricas para o mundo e a se tornar o chão de fábrica do planeta. A China produzia de tudo, de brinquedos a eletrônicos, de roupas a componentes industriais, e com mão de obra abundante e barata, conseguiu oferecer preços que nenhum outro país podia competir. Nos anos 2000, a China já havia se tornado uma potência exportadora. Empresas ocidentais passaram a depender da produção chinesa, e o termo Made in China se espalhou por todo o planeta. O governo chinês planejava décadas à frente, investindo em infraestrutura, tecnologia, educação e urbanização. A cada ano, milhões de pessoas deixavam o campo rumo às novas cidades. Enquanto o Ocidente vivia crises econômicas, como a de 2008, a China continuava crescendo, com taxas acima de 8% ao ano. A construção de rodovias, pontes, metrôs e trens de alta velocidade transformou o país em um canteiro de obras sem precedentes na história moderna. E, ao contrário de outras nações emergentes, a China fez algo notável. Usou seu crescimento para planejar o futuro, não apenas o presente. Diferente das democracias ocidentais, onde governos mudam a cada 4 ou 5 anos, o Partido Comunista Chinês mantém planos de longo prazo, muitas vezes traçados para 30 ou 50 anos. Isso permitiu ao país realizar obras monumentais e projetos de alta complexidade, sem as interrupções políticas típicas de outros lugares. A barragem das Três Gargantas, por exemplo, é a maior usina hidrelétrica do mundo e levou décadas de planejamento e execução. Da mesma forma, o sistema ferroviário de alta velocidade chinês é hoje o mais extenso do planeta, ligando milhares de quilômetros entre metrópoles. O governo mantém vigilância sobre a população, usando sistemas de reconhecimento facial
monitoramento digital e um mecanismo de crédito social que recompensa comportamentos positivos e penaliza infrações. Para o Ocidente, isso soa como autoritarismo. Para o governo chinês, é eficiência e estabilidade. Empresas chinesas dominam setores de inteligência artificial, veículos elétricos, energia solar, 5G e robótica. E Shenzhen, a antiga vila de pescadores, virou o Vale do Silício da Ásia. A China também está na corrida espacial e planeja uma missão tripulada a Marte nas próximas décadas, além de sua própria estação espacial, a Tiangong, o Palácio Celestial. Enquanto muitas nações apostam em empresas privadas independentes, a China coordena seus esforços tecnológicos com o Estado. É como se o governo fosse um maestro e as empresas, os instrumentos de uma sinfonia cuidadosamente ensaiada. Seu consumo de cimento nas últimas 2 décadas ultrapassa o total usado pelos Estados Unidos em todo o século XX. Mais de 850 milhões de chineses saíram da pobreza desde 1980, o maior êxito de redução da miséria da história humana. A China é o maior produtor mundial de energia solar e abriga a maior rede de trens de alta velocidade do planeta, com mais de 40 mil quilômetros de trilhos. E talvez o mais impressionante, seu PIB, em paridade de poder de compra, já ultrapassou o dos Estados Unidos. Mas há desafios. O país enfrenta o envelhecimento da população, tensões com o Ocidente, desaceleração econômica e debates sobre liberdade individual. O presidente Xi Jinping cunhou a expressão "o sonho chinês", uma visão de um país próspero, poderoso e autossuficiente. Ele aposta na estratégia Made in China 2025, que busca tornar o país líder em robótica, biotecnologia e energias renováveis. Ao mesmo tempo, a iniciativa Nova Rota da Seda, ou Belt and Road Initiative, está expandindo a influência chinesa por mais de 60 países, conectando a Ásia, a Europa e a África por meio de ferrovias, portos e rodovias. A mensagem é clara. O futuro da China não é apenas ser uma potência econômica, é ser uma potência civilizacional. E isso muda tudo. O filósofo francês Napoleão Bonaparte, há mais de 200 anos, disse uma frase que parece profética: "Deixem a China dormir, pois quando ela acordar, o mundo tremerá." Hoje, o dragão chinês está acordado e plenamente consciente de sua força. A China deixou de ser o país que copiava produtos estrangeiros para se tornar o país que define os padrões do futuro. Sua jornada, marcada por disciplina, paciência e uma visão de longo prazo, mostra algo que o mundo muitas vezes esquece. Grandes mudanças não acontecem de um dia para o outro. E enquanto muitos ainda discutem se o modelo chinês é sustentável, a realidade é que o país já molda o século XXI, seja nas fábricas, nas redes 5G, nos satélites ou nas ruas iluminadas de Xangai. Talvez a grande questão não seja se a China vai ultrapassar os Estados Unidos, mas como o mundo vai se adaptar a uma nova ordem em que o centro do poder volta a se mover para o Oriente. Porque, no fim das contas, o que estamos testemunhando não é apenas o crescimento de um país, é o retorno de uma civilização milenar ao seu lugar de destaque na história da humanidade.